E hoje eu abro uma página que vai além da página. A gente vai falar de corpo, da história dela, da mente. Eu fico muito feliz em ver mulheres empreendendo e, na verdade, transformando, né? Eu tenho 46, a Lu, que vocês vão ver já já, tem 29. E, gente, é sensacional o quanto, né, duas gerações aí praticamente nos separam e anos-luz, assim, de evolução em tantas coisas. É muito gostoso, eu fico realmente feliz. Parabéns. Eu conheci a Maria Luísa Lepesquer. Este nome é de França, eu acho. E não é só o nome, porque ela morou em vários países. Vai contar um pouco da história dela para a gente hoje. E eu a conheci no local, né, na empresa dela, e fiquei realmente encantada. Eu fiquei encantada. Como a nossa política aqui é por indicação de prestação de serviço, de qualidade de serviço, empresários, e ser um acervo de empresários de qualidade, realmente, de respeito, de reputação, eu simplesmente estava lá e participando de um evento de uma médica que está unindo tudo isso, né? Esse wellness, a saúde. E para falar com a gente hoje, então, sobre tudo isso, Maria Luísa, bem-vinda! Ai, prazer, é uma grande honra poder contar a minha história dessa forma tão bonita, né? De uma forma tão interessante, porque eu tive várias fases da minha vida e essa realmente é tão transformadora. Então, estar aqui hoje, podendo falar sobre isso, é uma honra minha, muito grande. Então, obrigada. Obrigada. Eu gostaria que você começasse falando do seu bebê aí de 1 ano, né? Do seu filho, do seu projeto. Eu falo que nós, né, que parimos esses projetos, tantos projetos, somos mulheres muito férteis e fertilidade é isso, né? Poder criar algo. Esse sonho, pelo que eu já pesquisei, começou fora do Brasil. Conta um pouquinho da história da Lo-Fi, o que tem, o que você pensou, quando é que você pensou isso aqui não tem no Brasil? Contextualizando da forma que você desejar, por favor. Eu acho que, assim, para começar, eu sinto que a Lo-Fi é um ecossistema mesmo, é um espaço onde as pessoas se sentem acolhidas. Eu gosto de trazer essa sensação e, através, né, dessa sensação, as pessoas serem mais felizes, mais livres, mais conectadas, não só com elas, como outras pessoas. Então, eu tento trazer a yoga, o sound healing, o gelo, a massagem, são terapias, eu digo, são atividades, são experiências que as pessoas fazem ali dentro para ter mais conexão, né? Para ter mais experiências, que hoje eu vejo as pessoas buscando isso, buscando sair do óbvio, buscando sair ali da rotina, coisas diferentes para elas poderem vivenciar outras coisas, que foi muito o que eu fui buscar fora, né, do país. Toda oportunidade que eu tinha quando eu estava aqui na faculdade, ensino médio, eu dava um pulinho em outra cidade, ou eu ia para fora, fiz intercâmbio, e eu fui buscando essas experiências porque eu sentia que eu queria mais, sempre mais. Para o maior pesadelo dos meus pais. Então, quando eu fiz, né, administração, morei em São Paulo, no Rio, e aí eu fui fazer minha pós em sustentabilidade, eu entendi que esse era o caminho que eu queria seguir. Eu queria felicidade, eu queria transformar as próximas pessoas, eu queria gerar transformação. E foi até engraçado que eu tive esse insight mesmo do meu curso de pós-graduação, só que não daquele mesmo formato. Então eu falei, tá, onde que eu vou aprender isso? E decidi ir passar um tempo na Ásia, fui para Bali, e lá, assim, eu me encontrei, vivi o wellness. Eu não tinha essa palavra, eu fui vivendo. Minha vida era fazer yoga, o gelo, era um momento muito de conhecer pessoas interessantes, todo mundo que era muito legal, interessante, estava vivendo o mesmo momento. Então, era comer saudável, era viver o wellness, era viver o bem-estar. E aí, aquilo ali me transformou como pessoa, como de todos os sentidos, emocionalmente, então.
E desde aí, eu voltei para o Brasil, fui passar um tempo nos Estados Unidos, vi que era um movimento muito grande na Califórnia também, eu vi esse movimento crescendo em vários lugares que eu fui passando, porque eu fui viajando ao longo desses 2 anos, e vi que esse movimento, ele existia, não só na minha vida, mas na de muitas pessoas. Então, eu voltei para o Brasil, falei, é isso, além de ser um propósito pessoal meu, gerar essa transformação nas pessoas, é um negócio, ele é rentável, as pessoas procuram saúde, e muitas pessoas não sabem aonde procurar. Então, eu vi essa dúvida de muitas amigas minhas, como começar, Tuca, mas eu quero, mas e aí, aonde? Então, eu vi essa oportunidade de mercado junto com uma coisa que era um propósito meu, que é gerar transformação interna nas pessoas. Então, eu uni isso tudo e criei a Lo-Fi. Espero que tenha sido clara. Muito. Lu, e quando você voltou, você viu que não tinha nada disso aqui, o que mais incomodou? Não ter a prática, o yoga, o wellness, ou o pertencimento que gerava? É engraçado, porque é um mix dos dois. Eu senti muita falta, mas é o do incentivo. Lá você tem a vontade de fazer essas atividades, você tem essa vontade de viver. Então, esse pertencimento é muito importante. O ambiente em que você faz a prática, a forma como você é conduzida, seja o gelo, seja a sauna, né? Um intuito. Eu acho que eu senti muita falta de um lugar que passasse realmente essa credibilidade, essa vontade de ir e frequentar, de colocar a saúde na rotina. E isso eu senti muita falta. Porque tinham muitos profissionais bons, só que é esse espaço mesmo de convivência, de quero ir lá todos os dias, quero fazer isso, quero testar coisas novas, hoje eu vou tentar outra coisa, outra modalidade, hoje eu vou tentar outra invertida. Então é mais ou menos isso, que eu senti muita falta. E falar nisso, você sentiu tanta falta que criou um lugar que você queria viver. Por que essa intenção no empreender é tão importante? Eu sinto que me motiva todos os dias saber que eu transformo um pouquinho a cada dia, a cada pessoa. Então, eu acho que esse propósito de acreditar muito no seu sonho, porque empreender é muito difícil, né? Não sei se para todo mundo, mas para mim, muito desafiador. Nesse 1 ano, eu aprendi muita coisa, né? Que a gente vai falar aqui um pouco mais para frente. Mas acreditar no seu propósito, acreditar que aquilo lhe faz bem, saber a mudança que aquilo traz, eu acho que é o que te motiva todos os dias a passar pelos degrauzinhos do empreendedorismo, sabe? Que são vários. A gente estava falando disso aqui no bastidor. Você que aí quer empreender, né? E você que está buscando também uma empresa e olha para aquela empresa, vê ali tudo bonitinho, tudo organizado, as coisas acontecendo, realmente matar um leão a cada dia quando você não quer matar, né? Seu parceiro, o seu sócio, o seu colaborador, né? E claro, brincadeiras à parte, relacionamento é desafiador e a gente vive isso o tempo inteiro, né? Tendo que ensinar, conviver, mas sigamos. Acho que foi a Flávia, proprietária da Encanto Verde, falou assim: esse negócio de empreender, a gente passa raiva, mas é igual cachaça. Não consegue parar, né, de querer fazer, então vamos. Olha só, muita gente pensa que a Lo-Fi é só um estúdio de yoga. O que realmente a Lo-Fi entrega, né? A aula de yoga é só uma porta de entrada, como você diz. O que a Lo-Fi entrega além do exercício? Eu brinco que a Lo-Fi entrega saúde, eu entrego felicidade, eu entrego acolhimento, porque essas são as sensações que eu quero que o meu cliente sinta lá dentro. A yoga é um portal de entrada, né, como eu disse, para ela conhecer outras experiências e ela ir se permitindo lá dentro. Então, eu brinco que eu tenho clientes que... não, aqui é o meu espaço, meu marido, meus filhos eu não quero trazer. E eu brinco que tem já outras que levam o marido e fazem uma experiência a 2 ali de sauna, gelo e massagem. Então eu tenho diferentes públicos, assim, que trazem toda essa experiência, toda essa
essa comunidade mesmo que a Lo-Fi veio, né? Então, a yoga é só realmente ali uma porta de entrada. Você fala que, né, isso faz parte do ecossistema da Lo-Fi, saúde, beleza, prática, atividade física, autonomia emocional. Como é que você enxerga isso na prática, na vida das suas, você chama de clientes, alunas? Hoje eu chamo até de amigas, porque hoje a gente tem esse contato muito próximo, que é o intuito, né, da Lo-Fi também, ter essa proximidade. E eu vejo, eu escuto os feedbacks, eu escuto as minhas amigas, clientes, meus amigos também, que, né, eu tenho bastante do público masculino, me trazendo o quanto aquilo ali influenciou no dia a dia delas, o sono, na relação do casal, na relação delas com elas mesmas. Então, assim, eu vejo muita mudança porque elas me trazem isso em forma de agradecimento. Então, eu vejo a transformação. Tangibiliza para mim o que para você seria essa autonomia emocional, adquirida através das práticas que a Lo-Fi hoje tem a entregar. Um exemplo que a minha cliente, né, a Bianca, fala que aquilo ali é o espaço dela. Ela vai para passar a manhã dela ali, ela não lembra dos problemas externos quando ela está ali. Ela tem um momento do gelo, da yoga. Então eu vejo que isso traz para ela muito um espaço dela que ela não tinha em outro lugar, que é de silêncio, ela se sente acolhida. Então, eu vejo muito nesse espaço. Nesse sentido, né? Terapeuticamente falando, né, que eu falo que até uma boa conversa, ela pode até não ser terapia, mas é terapêutica. Você entende que tanto o yoga quanto as outras práticas que a gente vai falar, né, delas, trabalham nesse sentido terapêutico? Alguém que está ali depressivo, vivendo com ansiedade muito alta, o que hoje em dia a gente tem aí de padrão? Eu sinto que todas as atividades da Lo-Fi, a yoga, o gelo, a sauna, todas, o sound healing principalmente, são terapêuticos. Todos trabalham uma forma de conexão com você mesmo muito intensa, muito forte, né? As meditações dentro da yoga, as palavras que são ditas durante a yoga, para você se conectar com a sua força, com a sua forma de pensar. Então, assim, são experiências. O gelo te traz muito em presença, porque é uma atividade que, se você não estiver presente e respirando ali, você se desafia mais. Então, para você conseguir passar por aquele momento que você bota o seu corpo dentro de uma banheira de gelo, você precisa de presença. Então, eu brinco que a Lo-Fi, ela traz esse estado de presença que as pessoas não têm em outro lugar. Elas só conseguem ali, porque a respiração hoje, não sei se você já ouviu falar, mas a respiração, todo mundo respira errado, né? O quanto isso é importante na nossa vida hoje. Respirar de forma correta, e a gente não presta atenção. Então, separar um tempinho para você ir ali, fazer uma respiração consciente, né, em um ambiente propício para isso, que é o diferencial, sabe? Existe algum momento onde você está ali observando as suas alunas que você percebe, agora sim, ela não está mais só treinando, ela está se transformando? Quando elas se abrem para fazer coisas novas, quando elas me convidam para fazer coisas que elas não fariam. Aí eu sinto, agora sim, essa pessoa se abriu e tá... Não só experiências dentro da Lo-Fi. Tem gente que, agora eu quero testar uma massagem diferente, fala pro meu professor, né, vamos fazer tal coisa, tal postura, mas fora também. Me conta que inovou de tal forma, tá fazendo outra coisa. Então, isso para mim é o que me fala, agora sim, essa pessoa acolheu a vibe da Lo-Fi. Maravilha! Você sempre valoriza e valida muitos professores de Brasília, professores de yoga. Agora, o que faz com que a Lo-Fi tenha um super diferencial? O que a Lo-Fi entrega que ninguém mais entrega? Eu vou ser um pouco ousada em dizer que sou eu. Eu sou o ponto da Lo-Fi que eu vivi aquilo. Eu experienciei tudo isso antes de abrir a empresa.
Eu passei anos e anos fazendo yoga e experienciando gelo, então eu consigo saber o que aquela pessoa está indo ali buscar, qual a transformação que ela está tendo. Então, eu acho que o diferencial da Lo-Fi sou eu estar presente ali todos os dias, fazendo com que, querendo que a empresa sempre evolua de forma positiva. Então, eu acho que esse é o diferencial. Sempre estar verificando com os professores, vendo, fazendo as aulas, perguntando, né, para sempre melhorar, porque os erros eles acontecem dentro das empresas, isso né, normal, feedbacks negativos são super construtivos, eu sempre vejo dessa forma, mas no meu caso, eu ver ali todos os dias, saber, praticar e gostar, eu acho que é um diferencial muito grande. Como é que você enxerga o papel do pertencimento, né, junto da estética, essa sensação de bem-estar, da experiência vivida na formação de novos hábitos, hábitos saudáveis? Eu até, assim, sou muito, dentro do meu ciclo de amizades, eu sou uma pessoa muito determinada, né? Muita gente viu isso quando eu passei 2 anos fazendo triatlo. Então, nas minhas provas, eu me mostrei muito dedicada e focada. E eu acredito que você constrói hábitos saudáveis quando você bota aquilo ali na sua rotina de uma forma constante. Você precisa ter constância. Por isso que hoje a Lo-Fi, eu digo que é um espaço que você tem que ter constância para você ver resultado, como qualquer outra área da vida. Então, eu sinto que para você implementar um hábito saudável, você tem que acreditar nele e persistir nele. Então, a Lo-Fi te proporciona isso, né? Com os créditos, com o membro, com as experiências diferentes, proporciona momentos para você inserir de forma prática, mais rápida. Você vai ali, faz a sua aula e vai embora. Tem chuveiro, tem toalha, tem shampoo, tem tudo para você. E ali fazer a sua aula e trabalhar. Então, assim, eu já tem uma empresa que a Lo-Fi facilitando isso para as pessoas. Como eu digo, bem-estar não é mais um luxo, é uma necessidade. E bem-estar de forma verdadeira, de você fazer algo que se sinta bem ali com você mesmo, seja em pode ser qualquer esporte, qualquer coisa, né? Então, é isso. Você criou uma comunidade em que as pessoas realmente fazem o que você ensina. Qual o segredo? Como é que isso aconteceu tão rápido? Tempo é uma coisa relativa. Esse 1 ano que eu criei, meu Deus, foram de muitos aprendizados e eu fui, como eu disse, né, eu fui vivendo aquilo ali tenho clientes, amigas que estão lá desde o primeiro mês, que eu não conhecia, que foram lá pela yoga e estão comigo até hoje. E eu fui vendo, conversando e entendendo o que elas queriam, o que elas... escutando. Acho que eu fui escutando o que aquelas pessoas que realmente gostam não estavam ali na Lo-Fi pelo hype, pelo Instagram, e entendendo o que elas gostariam de ter ali dentro. E aí eu fui entendendo que o primeiro ano era um molde, eu estava ali entendendo a empresa e escutando os meus parceiros. E aí eu fui gerando essa comunidade, talvez, rápida. Sim. Você falou que passou um ano todo no operacional, né? Que às vezes não conseguia nem respirar. E o que esse período te ensinou sobre liderar, né? Construir cultura, delegar? Para mim, esse ponto de colaboradores, liderança, pessoas no geral, é o tópico mais difícil. E eu vejo que não só dentro do trabalho, como em todos os aspectos. Então, na vida pessoal, no relacionamento, pessoas são muito complexas e pensam diferentes. Então, assim, nesse 1 ano foi de muito aprendizado em todas as áreas da minha vida. E foi a primeira vez em que eu estive num cargo de liderança, que eu tive que tomar decisões muito difíceis. Então, eu precisei de pessoas que eu confiasse muito ao meu lado. Então, essas pessoas me ajudaram muito a ter essa mais coragem, né? Que eu digo só de ter criado a Lo-Fi precisei de coragem, mas para liderar mais ainda, mas de passinho em passinho, estudando, conversando, pedindo feedback, sabendo que eu tenho ainda muito,
humilde, né? Sabendo que eu ainda tenho muito a melhorar. Eu acho que... Não sei se te responde. Sim, super. Inclusive, dentro da resposta já está a próxima pergunta aí, né? Porque você disse que liderança é ter clareza. E ter clareza é ter coragem. Você sabe muito bem, né, o que você quer. Baseado nisso, qual foi o momento ou a decisão ou a atitude mais difícil nesse tempo, nesse inteirinho de tempo que você viveu? Eu acho que o momento mais difícil foi quando eu tive que admitir para mim mesma que eu precisava de ajuda. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tinha uns 6 meses e eu falei, bom, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais ajuda, né? Porque a gente vai falar já sobre o aspecto familiar, mas assim, eu abaixei a cabeça, pedi meus pais ajuda de incentivo Entender, mesmo, de procurar, de força, de compartilhar. de compartilhar, eu não tinha mais ninguém, eu não tenho sócios. Então, quando eu olhei, eu falei, eu não tenho com quem compartilhar, eu preciso só reclamar. Eu preciso de um tempinho para eu reclamar e falar. Então, assim, e foi difícil. Foi um momento muito decisivo, assim, na minha vida, que eu falei, mãe do céu, meu Deus. Que parecia que só minha família, sabe? Calma, vai dar certo. Porque empreender, parece que no mesmo dia você desiste e quer mais 3 projetos dentro de um dia só. Tem dia que eu dava de um jeito e dormia de outro. Pergunta importante aí para você que é empresário, que deseja ser, ou que convive aí com empresários, como é? Porque a gente entende, principalmente aqui em Brasília, a questão do funcionalismo público, né, da rotina, do que é conviver com alguém que tem horário para sair, que tem horário para chegar. Agora, como é liderar e equilibrar firmeza, criatividade, sensibilidade, né, que são características, inclusive, muito claras na sua liderança? Eu brinco que eu tento todos os dias ser o mais justa, né? Nem sempre é fácil, nem sempre eu vou acertar, mas eu tento ser justa e passar isso para meus colaboradores de que eu sou nova, é uma empresa nova, tenho 1 ano, então eu tento ser justa, que eu sou humana, eu não sou só ali um líder, dona da empresa, eu sou humana e nova. Então, eu acho que a gente se entendeu, nós estamos quase o mesmo time desde o início. Então, a gente hoje já realmente já tem um laço maior, um entendimento, que é isso, mas é construído de pouquinho em pouquinho, e eu tenho absoluta certeza que eu tenho mais uma vida para aprender dentro de relações. Com certeza. Vamos falar do ponto, né? Você começou a Lo-Fi ali sozinha. Qual foi o momento que você entendeu, depois de ter aberto, agora vai, deu certo? Eu fiquei bem reflexiva com essa colocação, porque eu poderia dizer que é agora, é hoje, final de 2025, eu vou entrar em 2026, bem sabendo que agora foi. Como eu brinquei agora nos bastidores, hoje em dia eu consigo fazer as aulas, consigo ter um momento, desfrutar do que eu construí. Mas eu também trago um outro ponto de que todo dia eu tô criando novos desafios. Então, todos os dias eu falo, tá, não, agora eu não cheguei lá. Aí eu crio um novo topo da montanha. Aí eu chego no topo da montanha e falo, agora eu até quero outro topo. E eu até brinco isso com as pessoas próximas a mim, que agora é a hora mesmo de criar novos topos da montanha. Mas que eu estar fazendo aulas, eu já fico, ok, Feliz. estou desfrutando. Agora foi. Agora foi. Existe algo que durante esse tempo te surpreendeu, que você não imaginava, né, que ganharia uma dimensão tão rápido? Como que você enxerga a Lo-Fi hoje no mercado e baseado, fazendo um comparativo, não com uma própria empresa, mas com outras pessoas, o que elas te trazem? Eu não imaginava, para ser sincero, eu imaginava estar hoje como está a empresa. Eu não imaginava o impacto disso na vida das pessoas. Uau.
A empresa estar onde ela está, eu planejei estar exatamente. E eu tenho ambições muito claras dentro da empresa. Mas eu não imaginava o impacto das pessoas se sentirem tão bem dentro da minha empresa. Isso eu realmente não imaginava. Você disse que a Lo-Fi foi construída do zero, desde reformas, inclusive ela falou que fazia obra 24 horas, né? Reforma, professor, referência, método, tudo. Tem alguma dessas histórias, né, que ninguém aí fora faz nem ideia, mas que te definem como empresária? Eu acredito que eu ter buscado os bons profissionais logo no início me define como empresária, porque eu não entendia de financeiro, contabilidade, né? O marketing que eu entendo é mínimo, então eu quis trazer uma estrutura para minha empresa. Eu pensei a longo prazo, eu pensei em 2, 3 anos de construção de marca. Então eu já entrei no mercado com um bom marketing, com uma boa estrutura financeira de alguém, uma empresa cuidando disso, para hoje, com um ano, eu estar 100% estruturada e clareza do negócio. Porque o que eu mais escutei quando eu fiz ali 6 meses, 7 meses, nossa, mas como assim, você já tem tudo? E eu me estranhei, eu falei, gente, mas como assim? As pessoas buscam isso quando? Né? Essa organização dentro da empresa. E para mim, eu sou muito organizada, muito detalhista, então eu tive esse cuidado muito desde antes da empresa. Bons profissionais, pessoas, claro que o privilégio de ter a condição de ter bons profissionais, mas que eu preocupei com isso para construir uma marca, para não chegar depois e ter que ir corrigindo as coisas. Então, eu acho que isso me deu uma vantagem dentro do mercado. Conta essa experiência da natureza, da Amazônia, como é que foi, o que essa história revela sobre você? Como você disse lá no início, né, eu viajei bastante, eu morei em alguns países, eu fiquei 1 ano na Ásia, Califórnia, e eu sempre tive essa paixão por viajar. Inclusive, um detalhe bem legal da Lo-Fi é que eu frequentei muitos spas na Europa. Eu fui em diferentes spas, diferentes propostas na Tailândia, na Europa. Então, assim, eu tive contato com diferentes experiências. E esse amor por viajar, por novas coisas, essa curiosidade me levou até Alter do Chão, no Pará, quando eu tinha 20 anos. Fui ficar lá numa reserva, 1 mês, e dali eu me encantei. Eu sempre fui bem diferente, bem diferente, então assim, me encantei. E quando eu estava em Bali, minha necessidade, minha vontade, meu propósito de gerar experiências, eu falei, eu preciso levar as pessoas para um lugar do Brasil. Já que eu não consigo levar para Bali, vou levar para Alter, que é o lugar mais especial para mim hoje. E aí eu criei essa expedição, um barco de 25 mulheres para Alter. E aí, desde então, virou um projeto pessoal, eu levo mulheres para Alter, viver essa experiência dentro de um barco, que você aí dorme e acorda em praias paradisíacas, come o peixe que está feito, né, ali na hora, você faz um jantar no meio da praia, num lugar deserto, é uma experiência muito única. Então, essa realmente minha coisa de transformação, experiência para as pessoas, ela vem de muito antes. E agora eu consegui unir essa viagem para Alter junto com a minha empresa. Então, hoje essa viagem é da Lo-Fi, né? Mas já foi um projeto pessoal meu durante 3 edições. Já aconteceu? 3 vezes. Uau! E é segura? Dá tudo certinho? Graças a Deus. A primeira edição foi graças a Deus mesmo. A primeira edição eu agradeço muito a Deus que deu tudo certo, mas sim, e tem um propósito muito legal de conhecer as comunidades. Essas meninas, essas mulheres, elas vivenciam coisas que elas não vivenciam, nunca tinham vivenciado. Igual é o que eu digo, igual meu propósito dentro da empresa. Então, poder proporcionar isso agora com a minha empresa está sendo muito legal. Se a sua história como empreendedora, como empresária, fosse um filme ali de 1 minuto, qual seria a mensagem central dele?
de que hoje o bem-estar é uma escolha, de você colocar isso na sua rotina todos os dias, em pequenos passos, pequenos hábitos, porque isso vai te transformar, te fazer uma pessoa mais feliz, mais autônoma, mais consciente, né, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, mais conectada, e é isso que vai te trazer realmente um contentamento, uma felicidade, uma gratidão. E a Lo-Fi proporciona tudo isso. Complete a frase: a minha existe, o meu negócio existe para... Tornar as pessoas felizes. Como você quer ser lembrada como empresária e como líder? Com coragem. Uma mulher de coragem e vontade de fazer acontecer. Tá uma delícia, a gente até se acalma conversando com ela. E eu quero que, antes do nosso quadro, a última página, você deixe uma mensagem para essa mulher, né, para quem talvez tenha aí uma vida tão agitada, tão cheia de tabus, de pensar, é coisa de budismo, ou tem algum preconceito ainda quando ouve wellness e acredita que agora é a modinha, né, que comer bem é a modinha. O que que você traz para esta pessoa, né, o que que ela está aí perdendo, o que que o seu coração tem a dizer para justamente essa mulher que ainda vive nessa roda dos ratos? Eu sempre fui uma pessoa muito livre, muito desprendida desse tipo de tabu, desse tipo de crença. E eu brinco, se você acreditar um pouquinho que seja, que você consegue se transformar e buscar pessoas e espaços que te proporcionem isso, você vai se libertar, você vai sair da caixa que você mesmo colocou e conhecer coisas estratosféricas, assim, experiências que realmente transformam o seu ponto de vista. E o mundo é muito grande. Olha quantas culturas a gente tem, uma pessoa que está lá na Ásia pensa completamente diferente de você, e não é por isso que ela está errada. E a pessoa lá da Bélgica, a pessoa lá da Rússia, todo mundo tem pensamentos diferentes. Então, quando eu viajava e eu tinha uma regra de, pelo menos, conhecer e conversar com uma pessoa diferente todos os dias, porque nós temos vivências diferentes. E a gente só consegue abrir a nossa mente quando a gente acredita que aquela pessoa tem alguma coisa para te agregar. Sim. E todo mundo tem alguma coisa para te agregar. Alguma coisa aquela pessoa vai te agregar. Então, é se abrir para o novo mesmo, sabe? Tentar sair um pouco da vibração do medo e mais para a entrega. O que eu imagino não deve ser fácil, mas estando nos lugares certos, conversando com as pessoas certas... Sentindo segurança. Tem que tentar. Tem que tentar. Experimentar. Experimentar. Se você não experimentar, você nunca vai conseguir. Vamos? Tchan, 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 tchan. Estou nervosa. Última página. Respostas intuitivas, ok? Uma palavra? Frase, uma palavra. Wellness é? Saúde. Rotina é? Liberdade. A maior mentira sobre o yoga? De que é só postura, só... O maior erro de quem começa? É não acreditar no processo. Bem-estar começa quando? Você pensa que você merece. Disciplina é? Constância. A parte mais bonita da Lo-Fi? O acolhimento dos clientes. Uma frase que te move? Acredite no processo, no tempo e na energia das coisas. Eu tenho isso tatuado. Acredite no tempo das coisas, no processo e na energia. A maior lição de empreender cedo? As pessoas não são como você imagina. Uma palavra que define o futuro da Lo-Fi? Uma palavra que define o futuro? Sim. Ouso dizer expansão? Expansão? Breve? Breve. Quando? Meses?
Foi ótimo. Eu comecei falando do quanto eu fico feliz em perceber que tem aí uma juventude a fim de fazer diferente, né, de mulheres tão fortes, tão preparadas. É muito diferente, né, do que eu estava vivendo aos 29, mas isso não impediu que eu estivesse aqui, não vai impedir você de 39 ou de 49 de fazer o que você desejar, se for realmente o que você desejar. Mas é muito legal também saber que você já vivenciou esse processo de forma mais assertiva, né? Está vivendo já depois de um ano, experienciando mais tempo e colhendo frutos de todo o processo, né, que você viveu de domingo a domingo, até porque quem pensar que independente de como você começa, você não vai ver esse processo, a empresa não fica aberta. De domingo a domingo, você falou uma coisa muito, muito certa, de domingo a domingo, 7 da manhã às 8 da noite, vivendo aquilo ali, né? Todos os dias, se abdica de muita coisa, se abdica e ganha. É um pratinho de equilíbrio. Sim, entre o dar e receber. Dar e receber, e criar uma empresa, um bebê assim, te dá muitos frutos, muitos, 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 mas também te faz... não sou mãe, mas imagino que Te faz melhorar. É. É isso que o filho faz com a gente. Faz a gente melhorar muito, rever muito, silenciar muito, gritar muito. É o empreender. E chegar igual na sensação que eu disse, né, dos meus pais, de falar, ok, opa, peraí, vou surtar aqui, alguém me ajuda. E essa rede de apoio dos pais foi importante? Como é que foi? Como é que, talvez eles, não sei se você já falou, a importância desses pais, dos irmãos, igual você trouxe, no resultado e no que é a Lo-Fi hoje? Esse vai ser um corte inédito, porque eu acho que eu nunca falei isso. Nunca tive espaço para falar, né, sobre a importância da minha família dentro da Lo-Fi, porque minha família é totalmente diferente. Nós somos mineiros, criação de cavalo, aras, fazenda, então a vida dos meus irmãos são muito diferentes. E quando as pessoas, inclusive isso é legal de comentar, elas associam a Lo-Fi a mim, elas não imaginam que eu não nasci nesse meio. Muita gente acha que minha mãe é professora de yoga, que meu pai faz meditação. Não, nada. Eu colhi isso sozinha. Eu gostei desse meio de uma forma muito que veio até mim. E meus pais, realmente, eles abraçaram a ideia, porque eu apresentei de uma forma muito coerente o que era, o que eu queria abrir, por que eu queria abrir, números. E aí eles acreditaram no meu sonho, e acreditam no meu sonho, mas que não faz parte do mundo da minha família. Então foi algo que foi muito inovador, inusitado, não só para o mundo de Brasília, Brasil, que eu acho muito cedo, mas para minha família, que nem... Meu maior desafio na Lo-Fi, eu poderia dizer, é fazer com que a minha família frequente. A minha mãe, que tem fibromialgia, que eu sei o quanto eu poderia curar os meus pais ali dentro, de diferentes formas, de dores e tal, mas assim, é complicado, é difícil, as pessoas ainda têm um certo, não, um dia. Então, assim, eu tenho essa rede de apoio familiar, né, eu não tenho sócios, porque meus sócios são os meus pais, eu consegui ter esse privilégio da vida, graças aos meus pais, hoje eu tenho a empresa, aos meus irmãos também, que também foram empreendedores muito novos, do ramo deles, da construção. E é isso, é uma gratidão muito grande desse apoio. E eu fico muito feliz, sabe, Lô, porque a tendência das pessoas é falar, contar sempre aquela jornada do herói que vem de muito sofrimento, de muita dor, e eu venci. Eu acredito que é sensacional essa história. Só que, por mais empreendedores e empresários que estejam colhendo também dos pioneiros da família, de alguém que veio antes e abriu esse caminho, e que seja mais fácil, que não precise ser tão doído, que você possa se profissionalizar na questão dos relacionamentos ou de muita coisa. Então, eu vejo a sua história,
que alguém, outras pessoas, não sei se você já ouviu isso um dia, assim é fácil, Sempre, com né? certeza. Ela é herdeira, ia dar muito certo. Só a gente sabe que você pode ter o que for se você de verdade não tiver no seu coração o que é o empreender. Como é que só o dinheiro ia manter as pessoas e eu colocar as pessoas lá dentro? Então cabe muito julgamento sobre pessoas que, graças a Deus, têm condições, tiveram pais que vieram em um outro formato. E eu fico feliz e eu desejo de verdade que para os seus filhos, caso você os tenha, se for esse um desejo do seu coração, seja mais ainda, né? E que para pessoas, para as novas gerações, que possa realmente ser menos desafiador, porque é muito ruim quando a gente percebe que tem pessoas com sonhos incríveis, com ideias incríveis, mas que não conseguem romper, né? Seja por falta de capital físico ou capital intelectual ou N outros fatores. Que bom é que você continue mesmo assim, crescendo exponencialmente, sabe? Ai, obrigada. Eu sinto muito isso porque eu vejo muitas amigas e pessoas que vêm até mim dizendo que querem também começar, mas existem vários outros bloqueios. O dinheiro realmente é... Importantíssimo. Nem sei dizer, talvez o principal, mas a força de vontade e ter isso dentro do coração, a intenção, ela conta também, sabe? Então, eu ter feito com o dinheiro, né, da minha família, né, que não foi, igual você falou, né, suado e esperado por anos, não tira o trabalho tão duro que eu tô plantando todos os dias. E é só tem a agradecer. E olhem a resposta, porque ela não paga para as pessoas estarem lá, né? O dinheiro do capital ou do investimento, eu imagino, que tenha sido para estrutura, né? Mas ela estava compartilhando aqui no bastidor que hoje, em média, 450 alunos rotativos mensalmente. Mensal. A gente tem mais de 3 mil clientes hoje, assim, na base. Então, a gente tem hoje muita transformação ali dentro. E tudo por indicação, realmente, hoje foi crescendo de pouco em pouco. Eu tive essa calma, essa paciência de ir gradual dentro das pessoas para ir uma indicando a outra. Porque como é um tema muito novo, se eu chamasse uma pessoa que não gosta daquilo ali, ela não ia voltar. Ia ser um preço pelo tapetinho inválido. Se a gente tem o preço de quanto custa aquela pessoa e ele, né, uma vez. Então, assim, não vale o story. Não vale, o CAC não fecha. Então, assim, eu brinco que eu quero pessoas que gostem daquilo ali dentro. E isso demora. Conquistar essas pessoas que vivem de pouquinho em pouquinho. Não adianta eu querer empurrar a moda, porque a moda ela vai embora, mas o pertencimento ele fica. Então a moda, o hype, a pessoa que vai ali para tirar uma foto, ela vai embora. Agora o pertencimento, ele fica, e isso demora. Eu vejo, né, hoje. Que bom, parabéns, viu? Obrigada. Mesmo, obrigada, foi um prazer tão rápido ter te visto e hoje conhecer um pouco, né, da sua história, da história da sua família, e que Deus te abençoe muito, e espero que a nossa conexão e por sermos, né, empresárias em Brasília, que a gente continue aí juntas. Gostei da experiência, sei o quanto é necessário, principalmente para nós empresários e empreendedores, parar um pouco, e é desafiador. Só quem para, nem ela parava antes, mesmo com yoga. Isso é um ponto muito bom. Eu passei 1 ano sem viver o que eu estava falando. Eu entendo também a pessoa não ter tempo. Eu entendo isso. Eu vivi eu sei o que é não ter tempo, e eu sei a necessidade de parar, porque eu sei o benefício que traz quando para. Até porque se você não para, talvez o seu negócio pare e não exista mais. Porque a gente, quando está exausto, cansado, você não tem paciência, como é que você vai lidar com seus colaboradores? Você vai acabar perdendo as pessoas, tudo que você construiu. E a Bíblia fala, descansa,
né? Descansa. O sono é extremamente importante, atividade física. E se a gente só vive em uma área, algo vai faltar. E aí, nesse que falta, seu sonho de uma vida toda pode, de repente, ir embora de vez. Tudo que você construiu ali, né? Tão arduamente, se você não perceber, e que nós, empreendedores e empresários, entendemos, se você não entender que tem uma hora que tem que parar. E o parar não é simplesmente assistir uma série. É parar e você resetar a sua cabeça de falar, eu preciso desligar um pouco, seja como for, de qualquer forma. Sim. E é isso. E até a próxima página. Como sempre, deixo aqui na nossa página como encontrá-la. Vai lá, procura, experiencia, comenta. É um lugar lindo, vai conhecer. Vale a pena. Obrigada. Obrigada, Carol. Até mais, gente.